Que loucura, né? Que loucura. Eu tô ansiosa, vocês estão? Muito. Demais. Tu começa? Vai, Chegou o Jéssica. momento. Ai, meu Deus. Meu Deus. É real. Vai ser real. Não Tá seremos acontecendo. mais sozinhas. E nem as únicas. Nem as únicas milionárias. 40 delas. 40 estarão. Aqui na mansão, vocês topam? Vai ser incrível. Vai ser muito melhor do que a gente já sonhou um dia. Imagine, muitas delas só entraram na mansão para trabalhar ou por causa da mãe que trabalhava. Elas vão ser convidadas especiais. Meu Deus. É um sonho. É um sonho. Realizado. E que agora vai se tornar real. Eu nunca vi tanta mulher junta. Mas tanta mulher que vai ficar milionária junta. Juntas. Nós não somos mais as únicas. Não. Será que elas estão preparadas? Olha ali. Olha elas ali. Ali! Vem elas ali. Guarda isso. Bom dia! Gente, vocês estão muito lindas, velho. Meu Deus. Não tem como a gente não se emocionar vendo isso. Só a gente sabe o que que isso representa para a gente e o que que isso vai representar a partir de agora no mercado digital. Não é para qualquer pessoa. Outro dia que eu estava aqui sentada, sendo a única preta. Vamos. Nessa hora faltam palavras, porque, de fato, é um sonho nosso que se tornará também sonho de vocês. Então, a expectativa estava muito grande para a gente vivenciar esse momento, porque se tornar a primeira milionária, obviamente, é um privilégio muito grande, mas é uma jornada solitária. Ou era até aqui. E, a partir de hoje, a gente quer vivenciar tudo isso e muito mais com vocês. É um grande... Para quem não me conhece, Tamara Damares, especialista em gestão empresarial e estrategista de eventos presenciais e digitais. Hoje eu vou trazer para vocês sobre estratégias de como vocês vão fazer dinheiro de forma prática e rápida para poder alavancar o negócio de vocês. E aprender a escalar sem escalonar. Porque trabalho duro tem que ter uma data para se encerrar. Porque o nosso corpo, muitas vezes, pede socorro para que a gente possa desfrutar em Paris enquanto a nossa empresa está rodando. Então, hoje, vocês vão aprender estratégias para saírem do operacional e se tornarem, assim como eu, uma ex-moradora de rua, a primeira milionária da família. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Aducum, sou advogada, investidora também. E, enquanto advogada de empresas, eu comecei a ver um perfil de comportamento que impedia empresárias de prosperarem, não só no CNPJ, mas também no CPF. E hoje aqui eu vou compartilhar com vocês as estratégias que, ao longo da minha jornada, eu executei em minha vida para me tornar uma milionária no CPF e também no CNPJ, que é muito importante vocês terem essa clareza, e que hoje eu vou transbordar, contribuir também com todo esse conhecimento para que vocês passem a aplicar no dia a dia e na jornada de vocês. Bom dia, Selene, que lindo, que maravilha estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Abdijan Rosa e hoje eu sou especialista em construção de ecossistema de faturamento no digital e hoje vou ensinar a vocês aqui, compartilhar com vocês como construir e transformar conhecimento em riqueza. Então, essa vai ser a minha participação dentro desse processo aqui com vocês. Espero que vocês possam estar atentas, né? E não só absorver isso, mas colocar em prática, né? Colocar em ação para que o resultado venha. Porque, uma vez que a gente aprende, a gente precisa aplicar para viver os resultados.
Tem várias ações que vai acontecer aqui hoje e a gente precisa que uma dessas ações seja de vocês. Existe a palavra preocupação. Vamos tirar preocupar e fazer a ação de não se preocupar? Então, deixa a tua mente bem leve, porque tu vai voar hoje junto com a gente. E eu sei que muitas aqui podem estar preocupadas com algumas coisas, mas já te garanto, não vai resolver você se preocupando, mas vai resolver você prestando atenção e absorvendo o melhor que vai ter aqui hoje para vocês, tá bom? Pronto. Então, Vamos lá? Pronto. vamos lá. Começando os trabalhos. Desculpa a vergonha, né? Vamos começar. Quero começar abrindo o evento falando para vocês o que significa Selene. Eu queria que vocês apagassem as luzes, por favor. Quando a gente pensou nesse projeto, eu vou falar para ele quando ele surgiu. Quando ele surgiu, eu não sabia. Quando ele surgiu foi quando as meninas, que hoje fazem parte de um grupo meu de mastermind, que eu criei há 1 ano atrás, e quando elas entraram juntas, foi quando eu entendi que 60% desse grupo eram mulheres pretas, e eu não tinha me dado conta. Até porque, dentro dos grupos de mastermind que eu participo, eu era a única mulher preta. E eu lembro que a Abi, a gente falou disso ontem, falou para mim, tu tá entendendo do que está acontecendo aqui? Eu falei, eu não estou entendendo, mas eu vou entender, Deus vai me mostrar. Ela falou, daqui a 1 ano a gente vai saber o que vai acontecer. E esse 1 ano é exatamente agora, e aconteceu. E ontem ela lembrou, ela falou, lembra que eu te falei que 1 ano... Esse projeto veio acendendo no meu coração e no coração delas, muito forte, de a gente poder juntar e colocar mais mulheres pretas em cima do palco. Porque todos os eventos que eu fiz, eu era a única mulher preta sendo reconhecida como autoridade. E toda vez que eu ia em evento, que eu via que não tinha mulher preta como palestrante no palco, eu entendia que esse era o meu lugar de preparar outras mulheres para que se tornassem autoridades dentro dos seus nichos, para serem convidadas a estarem no palco. Então, quando a gente criou o Selene, foi pensando que nós seremos luz na vida dessas pessoas e vocês serão luz na vida de outras pessoas. E o nosso ciclo não vai mais acabar, porque estaremos o tempo inteiro preparando mulheres para estarem ocupando o seu lugar como autoridades de crescimento dentro do digital e dentro dos seus negócios. Eu queria que todas vocês se levantassem e eu vou mostrar na prática o que significa Selene. Peguem o telefone na mão. Dá para apagar essa luz aqui da frente? Deixa bem isso. Dá para deixar mais escuro? Ligue a lanterna. Isso, levantem assim a lanterna para cima. Isso é o poder do Selene. Jamais vocês ficarão no escuro. Jamais vocês ficarão sem direção. Jamais vocês ficarão perdidas no meio do caminho. Eu li muitas mensagens no formulário que a gente caminhou no grupo de pessoas, como que a gente faz para não desistir. Quando a gente encontra uma Selene no meio do caminho, a gente não desiste mais. Porque nós seremos luz para ela, para ela, para ela, para todas vocês. É isso aqui, ó. É isso. A partir de agora, eu quero que você não esqueça mais dessa cena. Porque Selene significa iluminar. Significa luz, brilho. Significa brilho. E a partir de agora, vocês brilharão, assim como essas lanternas estão brilhando aí para vocês. Muito obrigada. Pode acender aqui. Então, para a gente começar, vamos trazer a primeira palestrante para começar a contribuição. Pode deixar essas aqui apagadas. Deixa só aqui mesmo, só essas aqui, ó, acesa. Então, a primeira palestra da manhã, a gente terá um dia muito intenso, hein, imerso, hein? Que sejam preparados. A gente preparou surpresas para vocês no decorrer do dia.
Então, a primeira palestra, vou chamar ela aqui, que vai trazer sobre construção de patrimônios e, enfim, né, tudo que ela veio construindo, ela falou aqui. Amém, obrigada. Faz 1 ano que eu conheço a pessoa, 1 ano que eu estou dentro do processo de estrutura de negócio dela. 1 ano que ela me disse, não vou entrar nessa mastermind. E quando viu, como ela disse, estava com a caixa na mão, saindo do meu evento. Ela, como que eu não peguei a caixa e te devolvi e saí correndo? Ela não teve coragem. E desde então, ela está comigo 1 ano, acredito que ficaremos juntas por mais tempo. E quando eu falo para vocês sobre o poder do ambiente, o poder do acesso, não é sobre conteúdo de fato, não é sobre conteúdo. Se a gente não tivesse se conectado, se eu não tivesse feito um evento, se elas não tivessem entrado dentro da Master, a gente não estaria com esse projeto. Hoje, com muito prazer e muito orgulho, eu posso dizer que essas mulheres hoje são minhas sócias de projeto. Então, não sou só mais uma mentora delas. Então, nós somos amigas, parceiras e sócias de projeto. Esse é o poder do ambiente. E eu espero que todas vocês aqui consigam enxergar novas oportunidades e novas possibilidades aqui para vocês. Então, queria que vocês recebessem com muitas palmas e muita energia, Jéssica. Obrigada, meu amor. Deixa eu testar aqui primeiro o áudio. Todo mundo me ouve bem? Deixa eu ver só a apresentação. Para começar. Onde? Aqui para frente, para trás, só conta profunda aí no caso. Ah, tá. Obrigada. Tá ligado. Só conta. Bom, então vamos começar os trabalhos. Novamente me apresentando, não sei quem chegou depois. Eu sou a Jéssica Aducum, sou advogada, também sou investidora. E nessa condição é que eu comecei a perceber, como eu sinalizei para vocês, alguns erros que impedem empresárias de prosperar. E por isso é que, para fugir da advocacia tradicional, é que eu comecei a compartilhar esse meu conhecimento na área de investimentos e construção de patrimônio com essas empresárias, especialmente mulheres pretas, que, se não fosse através de mim, talvez elas nunca tivessem acesso a esse conhecimento. E aí eu queria perguntar até para vocês se vocês já se veem hoje enquanto empresárias, porque muitas vezes eu falo sobre construção de patrimônio e a resposta que eu recebo é, primeiro, empresária? Eu não, eu sou empreendedora. Para além disso, empresária construir patrimônio? Como assim? É que tiraram até esse direito da gente. A gente hoje não tem referências. E aí, quando a gente para pensar na construção de patrimônio, é muito naquela ideia da casa própria, né? Todo mundo tem o sonho da casa própria, talvez um veículo. Só que, quando a gente conquista essas coisas, a gente tende a parar. E você tem que aprender a multiplicar. Mas isso até é compreensível, porque dentro da sociedade onde a gente vive, o normal é a gente ter aversão a pessoas que prosperaram. Rico é aquele vilão que ganha dinheiro explorando outras pessoas e, por isso mesmo, a gente não quer se tornar esse ser abominável, não é mesmo? Só que é nessa que você trava o crescimento do seu negócio. Porque se você não quer se tornar o tal do rico, do milionário, você também vai rejeitar o dinheiro que está ali e a riqueza que está dentro de você. Só precisava você acessar. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E quem acredita que nos próximos meses, nos próximos anos, pode transformar o faturamento em milionário, grita eu aí para eu saber. Maravilha. E aí eu pergunto a vocês, algum dia, alguma de vocês já ouviu falar que você poderia se tornar uma investidora? Alguém? Que bom, algumas já tiveram essa benevolência de informação. Essa narrativa, a maioria de nós não costuma receber, especialmente durante a nossa vida ativa, porque se a gente não aprende o caminho, ou nem que isso é possível, dificilmente a gente vai querer, desejar. E, ao longo da minha jornada, eu entendi que, para a gente passar a desejar algo, a gente primeiro precisa saber que aquilo existe e depois encontrar os meios necessários para atingir essa marca, esse feito. Além disso,
a gente não é treinado para multiplicar o que a gente tem de faturamento e de receita. Nessa condição, a gente nem aprende a desenvolver esse desejo em nós e nos nossos negócios, porque é um conhecimento que também nos foi negado. E para eu compartilhar isso com vocês, antes de adentrar propriamente com a técnica, eu preciso estabelecer um acordo de 3 premissas que vocês precisam adotar a partir de hoje. A primeira delas é que, primeiro, você precisa entender as regras do jogo. E quais seriam essas regras do jogo? Primeiro, a gente tem que multiplicar para depois começar a subtrair. É que se a gente continua com aquela mentalidade de CPF, ou até mesmo da CLT, a gente se conforma em que a gente vai receber. No CLT, como é que funciona? A gente recebe determinado valor e, a partir dali, é só gastar, 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 subtrair. Na mentalidade de CNPJ, não. Você precisa aprender a multiplicar esse faturamento. Então, se você bate a meta no próximo mês ou no próximo ano, você tem que criar estratégias de dobrar, triplicar essa meta. E é essa mentalidade que eu vou precisar que vocês tenham a partir de agora. Para além disso, você precisa aumentar o fator. Eu não sei se está dando para todo mundo enxergar, mas, se vocês se recordarem, lá na escola, a gente falava que a ordem dos fatores não altera o produto, mas o tamanho do fator altera o produto. E por que eu quero que vocês pensem sobre isso? O fator, que é esse primeiro termo aqui, uma simulação para vocês, é o que vocês geram de receita. Quantas receitas vocês têm hoje? Quantas fontes de receita você tem hoje? Porque se você aumenta um desses fatores e submete a rentabilidade aos juros, vocês vão ter um resultado maior. Então, ao longo do Selene, vocês vão perceber que a grande sacada que vocês precisam ter, independente da atividade profissional, é que vocês precisam diversificar as fontes de receita para utilizar, que é a terceira parte da premissa, o tempo a seu favor. Porque quanto mais você aporta, quanto mais você investe, e para isso você precisa ganhar mais, maior vai ser o seu resultado, e ao longo do tempo, submetido ao tempo, você vai conseguir aprimorar cada vez mais a sua performance. Mas, para além disso, a segunda premissa é a expansão de mentalidade. E o que é que quer dizer isso, Jéssica? Você precisa assumir o controle, mesmo que você delegue a gestão. Porque no mundo dos negócios, dos investimentos e da construção de patrimônio, não é como o Big Brother que você vai se tornar milionária porque alguém gostou do seu belo sorriso ou dos seus hábitos. No mundo dos negócios, você precisa entender e compreender como os eventos econômicos interferem no seu negócio e, a partir daí, você aproveitar as oportunidades. Por exemplo, na pandemia, todo mundo foi para o digital. E, a partir daí, todos nós fomos obrigados a nos movimentarmos para aproveitar essa oportunidade para vender cada vez mais. Só que, se você não tem essa noção de onde investir, como investir, no que investir, você atrasa ou retarda o resultado que você tem. E aí você poderia pensar, Jéssica, mas eu não preciso saber disso, não. Eu já tenho um gerente que pensa isso para mim. Eu já tenho um assessor de investimento. Se ninguém te disse ainda, o gerente de banco ele trabalha para o banco e não para os seus interesses. Eu vou ficar do lado de cá, que está melhor por causa da luz. Ele não trabalha para os seus interesses. Ele está ali para vender produto de banco. E aí, se você não tem essa noção, tudo que ele te oferta, como se fosse uma laranja madura na beira da estrada, você não consegue ter essa noção, porque você nem se aprofundou com relação aos investimentos. Inclusive, isso não quer dizer que você não tenha que gastar, tá? Mas que você absorva a mentalidade de eu faturei X, como eu vou fazer para mês a mês eu estar multiplicando isso? Porque, inclusive, em diversos momentos, para você multiplicar, você vai precisar, sim, desembolsar uma quantia para acessar um ambiente, acessar um conteúdo e, a partir daí, atingir essa multiplicação. Então, aqui eu não estou falando de não gastar com determinados acessos, determinados conhecimentos, mas você ter a noção do que você vai ter de retorno com esse investimento que você vai estar fazendo. E seja constante. Como eu falei, aqui não é Big Brother, não é joguinho tigrinho, nada dessesinhos
que você, da noite para o dia, vai ter o resultado que você sempre sonhou. Mas é um processo que você repete a cada dia. E a terceira premissa, antes da gente adentrar o mérito, é que fazer dinheiro é diferente de permanecer com dinheiro. Quem aqui no boom do digital e de 6 em 7, 7 em 1, 7 em 7, não teve aquele desejo profundo de bater o sonhado 1 milhão? E na medida em que você não atinge essa marca, é muito comum que você comece a questionar. E será que é verdade mesmo aquele pessoal falando de 1 milhão? Essas milionárias vêm de lá de Salvador dizendo que é tudo milionária. Será que é verdade mesmo? Na verdade, até eu tinha essa percepção. E quando eu via aqueles lançamentos e resultados, ou eu desconfiava, ou eu acabava associando ao fato de a noção que eu tinha de liberdade financeira, o que é que eu pensava? Essa pessoa rapidamente vai atingir a dependência financeira dela, porque se ela está faturando 1 milhão, acredito que a rentabilidade seja alta. Então, em pouco tempo, ela aportando nos ativos certos, logo, logo ela atingiu a liberdade financeira, que é quando você atinge uma marca onde a rentabilidade desse valor não faz com que você precise mais trabalhar para custear as suas despesas. Então, associava a esses players a isso. Só que, advogando para agências e atuando nos bastidores de alguns players, o que é que eu percebi? Isso é no lei do engano. Porque fazer dinheiro é diferente de permanecer com dinheiro. Você pode fazer 1 milhão de diversas formas. Vendendo 5 mil produtos de R$200, 1.000 produtos de 1.000. Repartir em 3 tipos de produtos cada um, com um ticket médio diferente, ou até mesmo vender 10 mentorias de R$10.000. Só que isso não quer dizer que, para fazer 1 milhão, você, de fato, vai ficar com 1 milhão. E é o que eu falo de você precisa, sim, mirar no seu faturamento, mas também observar quanto disso fica em seu bolso. E é sobre esse valor que fica em seu bolso que eu quero falar hoje com vocês. E vamos ao que realmente importa, que é começar o plantio de vocês. Como foi que eu comecei o meu plantio? Eu comecei a investir lá em 2018. Naquele contexto de YouTube, banco digital, Thiago Nigro e todos esses players falando, e a gente recebia patrocinado de tudo quanto é player do mercado. E aí eu comecei a me indagar sobre o que seria isso dos investimentos, eu nunca ouvi falar. Comecei a estudar, maratonar diversos conteúdos, comprei livros para me aprofundar sobre aquilo. Inclusive, eu abri uma conta no Banco Inter, que era um banco digital, e o valor levava 48 horas para entrar. Eu botei R$5.000 na época, e eu ficava, meu Deus, eu perdi meu dinheiro, eu não acredito, eu trabalho o mês todo, eu perdi esse dinheiro, que o dinheiro não entrava. Hoje entra com mais celeridade, mas na época tinha esse retardo de compensar o valor. E aí, estudando sobre investimentos, eu cheguei na informação de que eu precisava primeiro montar a minha reserva de emergência. E o que é que vem a ser essa tal de reserva de emergência? É o valor que você junta, guarda, para custear as suas despesas mensais de 6 a 12 meses. Então, se o seu custo de vida é de R$5.000, por exemplo, você precisa juntar o equivalente a 6 meses, vezes esses R$5.000, 30 mil, ou 12 meses, a depender da sua estabilidade no mercado, da sua área de atuação, se há ou não oscilações. Então, como eu fiz essa estimativa de R$5.000, pensei, vou juntar R$30.000. Só que eu não tinha como manter essa constância de aportar grandes valores, até porque lá em 2018 eu ainda não tinha uma autonomia financeira, um faturamento tão expressivo. E foi aí que eu delimitei. Vou juntar R$1.500 por mês para formar primeiro a minha reserva de emergência, que é o que eu recomendo a todas vocês. Vocês precisam parar e ver qual é o meu custo de vida hoje, qual é o meu custo Brasil. Então, a partir dessa cifra, você calcula por 6 meses, e aí você olha para as suas finanças e vê quanto eu posso dedicar hoje para começar a montar e chegar a essa marca. Como eu já entendia que eu precisava de aceleradores aditivos para me ajudar na formação desses 30 mil que eu estabeleci para a minha realidade, o que é que eu fiz? Qual é a melhor opção de investimento para eu estar alocando esses valores mês a mês? E eu comecei pela renda fixa. Por quê? A renda fixa é uma espécie de investimento onde o risco é baixo.
porque você empresta dinheiro para a União, para o país, ou para algum banco, e ele garante que vai te devolver esse valor atualizado daqui a determinado período. E a grande questão da reserva de emergência é que ela é feita para se você precisar utilizar, mas não quer dizer que você vá utilizá-la. Como o nome já diz, é para uma emergência. Então, eu fui aportando valores durante esse período e até chegar à quantia dos 30 mil reais que eu tinha estabelecido. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, que é o Tesouro IPCA, porque ele te garante que vai devolver, corrigir o seu valor que você está colocando mês a mês, de acordo com a sua realidade, acima da inflação. Porque ainda tem esse detalhe que a gente esquece de observar até dentro dos nossos próprios negócios. A gente olha para o que a gente declarou no imposto de renda do ano anterior, compara com o desse ano e fala, meu negócio cresceu 20%. Só que você tem que descontar a inflação. Porque, mesmo que seja a mesma nota de R$100 há 10 anos atrás não é os R$100 de hoje. Então, por isso que essa opção de investimento, ela corrige o seu valor, descontada a inflação, e foi uma das opções que eu adotei nesse processo de aportes para a formação da minha reserva de emergência. E aqui a foto exatamente do meu imposto de renda de 2018, onde, ao final do ano, eu ainda não tinha batido a minha meta da reserva, mas eu já tinha alcançado 24.998, mesmo investindo somente 1.500. Se vocês fizerem a conta, vocês vão perceber que corrigiu esse valor, mesmo sendo 1.500 por mês, e já foram os juros me auxiliando nessa formação. E aí, nesse processo, eu também entendi que, se eu queria acelerar meus resultados, eu precisava ganhar mais. E como é que eu ia ganhar mais? Acessando ambientes onde pessoas já estavam ganhando mais do que eu. Porque, se eu continuasse transitando pelos mesmos ambientes, eu não ia encontrar essa forma, o como. E vão direto ao como. Vocês vão alcançar esse faturamento mais expressivo. Foi aí que eu investi num grupo de negócios onde as pessoas, além de faturarem mais, tinham outros profissionais que tinham outros produtos e serviços que eu incluí no meu portfólio de serviços e comecei a faturar uma quantia a mais. Só que lá também eu conheci um investidor, porque até então eu não conhecia investidores. De onde eu venho, não tinham investidores. Lá eu conheci um investidor, só que ele operava num game diferente do meu, que era o day trade. Alguém já ouviu falar de day trade? Para quem já conhece o day trade, vocês sabem que é uma operação, digamos, um tanto quanto perigosa. E, enquanto mulher preta, eu não posso dar errado. Então, eu não estava disposta a correr aqueles riscos. E foi importante eu estar nesse ambiente também para perceber que nem todo investimento é para você. Vocês não precisam investir em tudo que lhe ofertam, porque vocês precisam apenas de uma filosofia de construção de patrimônio para replicar mês a mês, ano a ano, que os números vão contribuir para que você alcance seu resultado. E, nesse contexto, é que eu entendi que uma meta financeira não atendida ou uma decisão ruim nos negócios não devem tirar você de campo. Você precisa permanecer no jogo até os números virarem a seu favor novamente. E por isso é que eu não invisto, nunca fiz day trade, porque uma operação ruim poderia me levar à ruína. É o que Nissan Taleb ele chama de não se expõe ao risco da ruína. O investimento é algo que você faz paulatinamente até atingir cada uma das suas marcas, mas que não deve colocar vocês expostas ao risco da ruína. Na sequência, em 2019, logo no início de 2019, eu já tinha atingido a minha reserva de emergência e, como eu continuava estudando, investindo, eu pensei, já que eu tenho a minha reserva, eu vou começar a investir na renda variável. Vocês têm ideia do que é a renda variável? Ações, quem já ouviu falar de investimento em ações? Então, 2019, já tinha montado a minha reserva, se desse errado, já tinha algo a recorrer, e aí eu comecei a investir em ações. Eu quero que vocês observem o valor em 2019, o valor da WEG, que é uma empresa de tecnologia que opera no ramo de energia, e a Vale, que é uma mineradora mais conhecida, que estava a R$ 43. A WEG eu comprei de 10
e a Vale eu comprei de 43. Eu quero que vocês observem esses números, porque mais na frente vocês vão entender o que aconteceu com 2 empresas que eu coloquei no meu portfólio. Mas aí você pode pensar, Jéssica, a renda variável, essas ações que ficam subindo, eu ouvi dizer que você bota o dinheiro em bolsa e uma hora você perde tudo. Na verdade, na filosofia de construção de patrimônio, você tem acesso a um raio-x das empresas. De modo que, olhando para esse gabarito, se você tiver interesse em investir em qualquer empresa, quando você submete ela a esse gabarito, se ela não se enquadrar, você não tem por que investir. Mas se você quiser investir, você sabe que você tem que só relar o pé, assim, não vá de vez. Mas você tem essa opção. E, a partir daí, é que eu comecei a observar o raio-x dessas empresas no gráfico de 5 anos, que tornava a minha escolha de ações, que empresas eu iria começar a aportar, muito mais assertiva. E toda vez que eu submetia uma nova empresa a esse gabarito que eu fui criando ao longo do tempo, eu percebia que os meus investimentos sempre me davam um retorno significativo, de modo que se tornou muito mais fácil. Além disso, vocês também podem ter acesso a os fundos de investimento, que é uma outra opção de renda variável, onde é como se todas nós fizéssemos um rateio da construção de um shopping. E aí, depois que o shopping ficasse pronto, a gente ia alugar as lojas para os lojistas e, mensalmente, cada um ia receber a cota parte suficiente de acordo com o que aportou para a construção daquele shopping. Então, quem dá mais para a construção do shopping vai receber um aluguel maior, quem desse menos receberia um aluguel menor. Essa é a lógica do fundo de investimento. E o bom é que você recebe mês a mês. Então, naquele momento, eu estava recebendo a rentabilidade, primeiro, do meu salário, da minha empresa, mas, além disso, dos meus aportes na renda fixa, e agora eu tinha começado também a receber da renda variável, ou seja, eu já tinha 3 fontes de receita. E, a partir daí, vocês começam a perceber que vocês conseguem aportar cada vez mais. Porque se hoje vocês contam apenas com o salário de vocês para fazer qualquer investimento no próprio negócio, ou num novo tipo de negócio, ou num novo nicho para vocês, vocês vão perceber que, na medida em que vocês investem ou na renda fixa ou na renda variável, vocês começam a ter acesso a mais fontes de receita que vão, além de complementar a sua renda, vão trazer mais saúde financeira para você e para o seu negócio. Aqui foi até 2019 e no ano seguinte veio a pandemia. Ali eu tive que colocar a minha reserva de emergência à prova do caos, porque naquele momento todo mundo teve que parar suas operações, fechar o negócio. Nós, enquanto empresa, também tivemos que fechar. Mas aí eu percebi qual é o principal valor da reserva de emergência, que ninguém fala assistindo esses conteúdos ou até mesmo nos livros. O grande valor da reserva de emergência é você não precisar utilizá-la. Porque naquele momento caótico, o fato de eu saber que se desse merda eu tinha que recorrer, me fez olhar para as oportunidades que a partir dali surgiram. Então, eu e meu sócio, que é o meu marido, inclusive é um deus grego que está por aí, de laranja... Ele não gosta que fale dele, tá, gente? Então, eu não vou falar onde ele está. Mas, e aí, a gente focou na... Leonardo... Um spoiler aqui do que Leonardo faz nos bastidores. Toda vez que tem um evento, ele... Ô, Gelson, não fale de mim, por favor. É sério, pô, me deixa quieto meu cantinho. Eu não estou nem vendo ele aqui. Mas é um deus grego que está de laranja... E é casado. No último evento eu esqueci. Evento de ano, eu esqueci. Eu fiz o maior merchan e esqueci de dizer que eu só falei sócio. 1.500 pessoas, as mulheres levantando. Aí, Ana Jéssica, diga que é seu marido. Então, gente, meu marido é casada. Mas tem mais lá na Nigéria. Mas vamos lá. E aí a gente começou a trabalhar cada vez mais no home office, também não gastávamos. E o que a gente poderia estar gastando dia a dia, a gente começou a aportar cada vez mais. E esse é o grande valor da reserva de emergência, porque a gente, às vezes, pensa que ela é para ser utilizada na primeira adversidade. Ah, não, vou tirar o dinheiro. Não.
O papel da reserva de emergência é te dar tranquilidade para você mirar nas oportunidades. É para cobrir a sua retaguarda e você não precisar ficar nesse desespero e na escassez que impede de você enxergar as possibilidades que estão à sua disposição. E nessa rotina de continuar estudando e aportar cada vez mais, foi que, no ano seguinte, eu comecei a pensar nas proteções primárias. Por quê? Primeiro, o que é que são as proteções primárias? É tudo aquilo que ameaça o patrimônio que você está construindo. Porque se você não tem um plano de saúde, se você não tem um seguro de carro, quando tiver qualquer infortúnio, você vai sair sacando o que tiver. Se for renda fixa, renda variável, independente de estar em alta ou em baixa, você vai vender e vai acabar fazendo uma escolha ruim. Então, se vocês não têm ainda, comecem a proteger o que vocês já têm hoje de mais valioso, que é a vida de vocês, ou, eventualmente, alguma parcela de patrimônio. E quando a gente consome esses conteúdos de forma aleatória, sem pensar na construção de patrimônio, e veja que eu não falo aqui, eu não utilizo a expressão investimentos, porque a construção de patrimônio envolve muito mais do que ações, ou renda fixa, ou fundo de investimento. Construção de patrimônio é você pensar tudo que tem valor e é um ativo, é uma receita para você, inclusive a sua empresa. Então, aqui as proteções primárias é uma forma de você blindar o seu patrimônio de tudo que coloca ele em ameaça. E se você tiver algum infortúnio com a sua saúde ou com a saúde dos seus filhos, isso faz com que você imediatamente comece a dilapidar seu patrimônio. Aí eu trouxe alguns exemplos, e poderia citar mais inúmeros, de seguro de vida, diária por internação. Gente, vocês são empreendedoras, algumas são empreendedoras. Se vocês pararem, como é que vocês se mantêm? Existe seguro que te garante diária por internação. Para cada dia que você ficar internado, você vai receber o valor correspondente ao seu dia de trabalho. Mas isso vocês têm que pensar antes do infortúnio. Porque quando o calo aperta, vocês não querem saber de planejamento de futuro da empresa, vocês dilapidam tudo, misturam as contas de CPF com de CNPJ, e aí, novamente, tem que recomeçar do zero. Não é à toa que é comum empresárias viverem esse loop. Estou rica, estou pobre, estou rica, estou pobre, porque não pensa na construção de patrimônio, nem sequer pensa nas proteções primárias. E foi isso que, a partir de 2019, eu tornei prioridade, na verdade aqui é 2020 já, eu tornei prioridade trazer essas proteções. Eu não tenho filho mais de seguro de vida, inclusive é um detalhe também, porque fazer inventário é caro, tá? Eu sou advogada, eu garanto para vocês que é caro. Então, antes de morrer, deixa a vida de quem vai ficar mais fácil. Faz um seguro também para auxílio funeral, de modo a vocês não colocarem o patrimônio que vocês deixem em risco também para quem vai ficar. E aí, em 2021, no ano seguinte, eu comecei a pensar como eu poderia tornar isso um método para eu replicar a cada mês. E foi assim que eu entendi que eu precisava ter clareza do como era a minha jornada de construção de patrimônio, adaptado à vida que eu tinha a cada período, mas mirando na vida que eu queria construir, através de uma filosofia e de um plano executável. Se eu queria executar um plano de ação, eu não poderia ficar suscetível às oscilações que no ano anterior tinham acontecido. Isso já em 2020, eu parei e pensei, a pandemia me pegou de surpresa. Como é que eu posso garantir que os meus investimentos não sejam impactados, independente do que aconteça, da mudança de governo, que é algo que eu também ensino dentro da minha filosofia, porque, independente do governo, de direita, de esquerda, o seu negócio só tem você por ele. Então, independente do que aconteça no externo, você tem que ter um plano de ação executável para que não fique exposta a essas oscilações ou não se exponha a esse risco da ruína, muito menos o seu patrimônio. E foi aí que, estudando cada vez mais, eu entendi a importância de diversificar ainda mais e eu trouxe mais um componente para esse meu universo dos investimentos. Aqui, já em 2021, eu comecei a investir em imóveis, que talvez algumas de vocês tenham até essa familiaridade, por já ter adquirido a casa própria, ou conheça alguém que tem uma kitnet, que comprou uma casa para viver de aluguel,
mas sempre nessa perspectiva de complementar renda, algo diminuto, não como algo que pode se tornar um hábito, integrar o plano de construção de patrimônio de vocês. E foi aí que, nesse ano, eu comprei o meu primeiro imóvel para investimento. Porque, caso vocês não saibam, vocês podem adotar uma estratégia para adquirir um imóvel por um preço muito menor que o valor de mercado. É como se você, mais para frente eu vou falar, mas é como se vocês comprassem um imóvel de 300 mil e, alguns anos depois, eles atingirem a marca de 900 mil reais. É você ter um ativo que multiplica e acelera seus resultados sem você fazer nada. É o próprio mercado que vai validando. Não são vocês que vão dizer o preço de mercado, mas o próprio mercado se autorregula e vocês só começam a ter acesso às benesses que ele oferta. Mas, Jéssica, você falou que investia lá atrás R$ 1.500 por mês e depois foi aumentando. Como é que eu vou comprar um imóvel de R$ 300 mil? Eu nem tenho hoje minha casa própria. É que, dentro do método, você também aprende que você não precisa ter os R$ 300 mil. Você pode ter acesso, primeiro, à estratégia para comprar mais em conta, e, segundo, se você compra na fase inicial, você nem precisa continuar com ele. Você pode vender na entrega. Você pode vender a partir daquele resultado, aportar na renda fixa ou na renda variável. Ou você pode, como eu faço hoje, adquirir imóveis para complementar a minha fonte de receita, o meu plano de ação. E foi assim que eu continuei fazendo ao longo desses anos, até que chegou também em 2021 o momento de eu olhar para os resultados. Se vocês pararem para observar os valores de Vale de VEG, aqui acabou invertendo, a Vale que eu tinha comprado de R$10, em 2021, 2 anos depois, já estava a 40, 4 vezes mais. E aqui eu estou trazendo o valor de uma ação. Não, independente de quanto eu já tinha de ações aportado na VEG nesse momento, 4 vezes mais. Imagine se vocês colocassem R$10 mil, estava 40. Se eu tivesse colocado 100, aqui já estava 400, sem eu fazer nada. Só comprando ação mês a mês. E não é uma constante, tá? Se hoje eu só posso comprar 100 ações, eu compro 100. Se mês que vem eu posso comprar 300, eu compro 300. A grande questão é você ter rotina, constância, continuidade e mirar nesse plano de execução de construção de patrimônio. A Vale, que eu tinha comprado a 43, em 2019 ela já estava a 115. Ou seja, também multiplicou 3 vezes mais, um pouco mais, sem eu fazer nada. Em 2021, meu game mudou. Em 2021, eu entendi que aquele imóvel que eu comprei... em 2021, foi quando eu comprei o meu primeiro imóvel, eu já tinha uma estimativa do que isso se tornaria ao longo dos anos. E eu comecei a repetir esse processo, encontrando oportunidades, avaliando o mercado, aportando em ações. E é uma constante que eu executo até hoje. Se fosse só por mim, hoje eu já poderia ter parado. Só que eu venho de uma família preta, gente. E muitas vezes a gente carrega a responsabilidade de muitas de nós. Eu poderia pegar esse negão lindo que eu falei, viver viajando muito bem, botar 2 bacuri aqui, e aí a gente viveria uma vida confortável. Mas não é só por mim. E, além disso, a gente gosta e merece uma vida cara. Quem não quer aqui ter a linha completa dos produtos Anateles? Eu tenho. Eu tenho todos os perfumes, Fé, Desejo. Eu não sei nem se já lançou, eu estou aqui falando. Fé, Desejo, Vitor, Fernando, Águia, eu tenho todos, a linha toda. A gente gosta do que é bom. Então, por mais que dê um desejo profundo de vocês pararem no meio do caminho, sigam o plano de execução de vocês. E é legítimo bater essa vontade. Até porque a gente é a geração de primeiras. Então, eu não conheço a história de vocês, mas eu tenho certeza que vocês são as primeiras a integrar alguma corporação, a primeira a viajar de avião, a primeira a formar em nível superior. Então, na medida em que você tem acesso, começa a ter acesso a uma vida diferente, é óbvio que vocês vão querer desfrutar. E eu não quero que vocês deixem de desfrutar, mas eu entendo que vocês precisam priorizar a construção de patrimônio para que vocês, primeiro, possam parar mais rápido do que vocês têm de previsão de parar de trabalhar, ou, se puderem, se não construírem patrimônio. E, além disso, vocês tenham um retorno
mais significativa e confortável do que vocês só trabalharem e chegarem ao longo da vida e ver que o INSS está quebrado. Caso ninguém tenha te dito, a Previdência hoje é a maior pirâmide do Brasil. E ela vai quebrar. De modo que, hoje, você contribui para garantir a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Mas você tem que dar sorte de, quando chegar a sua vez, ter uma população economicamente ativa para custear a sua. E isso é você colocar na responsabilidade do outro e do governo algo que lhe compete. Então, você hoje construir patrimônio é você ter a garantia de que você vai ter a sua fonte de receita do seu trabalho, a sua fonte de receita da renda fixa, a sua fonte de receita da renda variável e a fonte de receita da locação de imóveis, que pode, inclusive, ser fundo imobiliário. Não necessariamente precisa ser um imóvel. Eu adoto a filosofia de adquirir cada vez mais imóveis, e é isso que eu venho fazendo ao longo dos anos. E, inclusive, eu trago aqui um exemplo para vocês. Eu tenho alguns imóveis aqui em São Paulo, para vocês terem a noção, está um pouco ruim a imagem, mas um dos imóveis, se você alugar o mês, é R$15 mil de aluguel, e se você, quero passar um período no imóvel, a diária é 500 e poucos, é R$516. Isso é que você pode ter de um imóvel de faturamento por mês. Se vocês tiverem mais imóveis, imagine. É isso que eu venho fazendo em minha jornada. Mas, para todos os tipos de investimento, vocês precisam avaliar o ROI. É o retorno sobre esse investimento. Porque, se vocês aprendem a identificar o retorno que vocês vão ter em cada um dos investimentos, vocês param de cair em cilada, vocês param de acreditar em qualquer oportunidade. E a grande questão dentro da filosofia é vocês mirarem sempre no como vocês vão faturar cada vez mais para desfrutar da vida que vocês merecem ter. Por quê? Seu maior ROI vem do investimento que você faz em você. Se você quer acelerar a criação e multiplicação do seu patrimônio, esse deve ser o seu ponto de partida. Se vocês observarem, lá no início eu falei, quando eu entendi que eu precisava aumentar o fator, eu investi primeiro num ambiente onde me ensinaram a diversificar minhas fontes de receita, para que eu começasse a aportar mais, porque eu sabia que R$ 1.500 ia retardar muito o meu resultado. Então, o primeiro investimento que eu fiz foi nisso. Quem iria me ensinar a ganhar mais? E aí, dos 1.500, eu comecei a aportar cada vez mais, comecei a comprar imóveis a partir também dessa rentabilidade que eu fui tendo, e essa bola de neve é que me permitiu hoje ter alguns imóveis aqui em São Paulo, tenho imóveis também na Bahia, tenho ações, tenho fundo de investimento, e o que eu estou construindo em minha vida é o que eu desejo para vocês também. E aí, eu trago uma frase que é o que guia cada passo que eu dou, que o meu sucesso como investidora virá dos meus comportamentos, principalmente no momento de tensão. Porque, no meio do caminho, vocês podem lidar com desafios que levem vocês a acreditarem que o melhor caminho é parar onde vocês já chegaram. Por aqui está bom. Só que o que você tem hoje é suficiente para o que você vive hoje. Daqui a 10 anos, seremos todas coroas, mas que sejamos coroas milionárias. Que a gente consiga estar desfrutando do resultado do nosso trabalho de Paris, na França. Quem não quer conhecer a Torre Eiffel? E é isso que vocês merecem. Por isso é que eu convido, inclusive, que vocês olhem para o sonho de vocês. Gente, isso aqui não é meu tempo, não, né? Eu espero que não. Qual o sonho de vocês? Vocês têm essa clareza? Já fizeram o mural da vida extraordinária? Se vocês olharem ou perguntassem, conhecessem ou perguntassem para essa Jéssica qual era o sonho dela, ela não diria nada ligado ao material, porque, como eu disse no início, quando a gente vive no cenário de escassez, a gente não tem referência. Eu não tinha milionário, não tinha investidor, não tinha ninguém, nem classe média alta perto de mim. Então, ali são minhas irmãs. Minha família é a minha base. Então, eu não tinha muita pretensão de construir riqueza, construir patrimônio, não era uma intenção. Eu estava bem em família. Eu não tinha ambição. Só que, no final da minha adolescência, eu fui emancipada aos 16 anos, porque
O episódio do divórcio dos meus pais foi um tanto quanto traumático, porque minha mãe dependia financeiramente do meu pai, e eu e minhas 2 irmãs igualmente. E, naquele momento, enquanto menor de idade, para não ver minha mãe sofrer, todas nós assumimos a responsabilidade, eu, enquanto menor, assumi a responsabilidade da vida adulta. Quem não sabe o que é ser emancipada é quando você antecipa a maioridade. Eu fui estudar para concurso porque eu queria trabalhar e passei no concurso, então eu tive que me emancipar, porque ali eu entendi o valor da liberdade. E hoje esse é um valor dentro da minha vida e dentro da construção de patrimônio. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assistir sua mãe chorar, porque não sabe como vai ser o próximo mês, faz com que você se mantenha em movimento. Quando eu passei no concurso, eu não achei, tá, do período que eu comecei, mas eu trouxe só como exemplo quanto eu recebia aqui é o portal Contra-Cheque, o portal do servidor, eu recebia de salário, acho que era R$ 1.100, e a mensalidade da faculdade era R$ 900. Para complementar, porque, obviamente, com R$ 200 eu tinha que pagar transporte, comer na faculdade o dia todo, para complementar, eu sempre fui buscando outras fontes de receita. Não foi fácil. Essa foto tá gatinha, não. Pegaram também a pior para me derrotar. Não foi fácil, mas você ter a clareza do para onde você está indo, mirando na vida que você quer construir, faz com que você continue, dia após dia, fazendo seus aportes. Mas qual é o sonho de vocês? Porque se vocês não tiverem a clareza do para onde vocês estão indo, dos sonhos que vocês querem construir, vai ficar muito difícil vocês se manterem motivadas. E foi por acreditar nos meus sonhos que hoje eu e minha mãe conseguimos acessar a realidade que eu construí para mim e que eu desejo para ela. Aqui tem uns 15 dias, estava lá em Bariloche, agora até vai sem mim. Essa gatinha aqui é a mesma mãe que eu vi chorar por diversos dias, por não saber como seria a nossa vida depois que nosso pai decidiu fazer isso conosco. Talvez algumas de vocês tenham passado por situação semelhante. Talvez vocês entendam o valor da liberdade, da independência financeira. E isso não quer dizer que o seu parceiro ou qualquer um sócio não possa agregar, mas é que vocês não precisam depender de ninguém para construir a realidade que vocês merecem estar vivendo. Isso foi o que eu construí até aqui. E é o que eu desejo para vocês, que vocês tenham uma carteira de investimentos expressiva, que vocês tenham a clareza do quanto vocês precisam ter de patrimônio acumulado para chegar a determinado momento e dizer, eu não preciso mais trabalhar, para que vocês tenham imóveis rendendo 15, 20 mil reais por mês de cada um dos imóveis e possam usufruir de momentos em família. Não sejam refém do trabalho, não sejam escravas do dinheiro, porque vocês aprenderam ao longo da jornada de vocês a construir o patrimônio que vocês merecem. Algumas pessoas acreditam que elas devem contar. Algumas pessoas acreditam que elas devem contar com a sorte. Eu prefiro ser ousada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Meu Deus!